Oi, Thales. Oi, Isa. Tudo bem? Tudo bem? A Sara acabou de me falar aqui, eu tava tentando conectar e não tava conseguindo. Tudo bem, sem problema. Você conseguiu pegar um pedacinho da meditação? Sim, sim. Ai, que bom, que bom. Pessoal, sejam todos muito bem-vindos a essa live. Como eu estava falando com vocês anteriormente, essa live, eu senti uma intuição de poder criar essa live. Foi após um estudo do Evangelho que me trouxe muita clareza, me veio essa intuição de transbordar esse conhecimento, de passar para as pessoas. E eu confesso que para mim foi um desafio, porque é um estudo que eu faço muito pessoal. Que eu faço o estudo para mim, para o meu processo de autoconhecimento, de espiritualidade. Então, fazer uma live, falar um pouco disso, eu confesso que dá aquele friozinho na barriga. Por mais que eu já estou acostumada a fazer live e tal, mas eu confesso que foi um pouco desafiador. Mas quando vem da intuição, é porque vem do coração. Então, tá tudo certo. E também veio na minha intuição de convidar alguém para estar participando comigo e veio também de chamar o Thales. Então, quando eu fiz o convite para ele teve disponibilidade, então foi tudo certinho. As coisas aconteceram da forma que tinha que acontecer e aqui estamos. A gente conversou, a gente alinhou os pontos, então a gente está muito feliz de estar aqui, de poder passar esse conhecimento para vocês, de poder passar um pouquinho do que a gente vem vivenciando, vem aprendendo. E é isso, então para mim é uma honra estar aqui agora com vocês. Muito obrigada, Thales, mais uma vez, por Agradeço. ter aceitado essa proposta de estar aqui dividindo esse espaço comigo. Deixa eu fazer uma pergunta, Thales. É a primeira vez que você está fazendo uma live? Sim, sim. É, Ai, que legal. Que legal. Seja bem-vindo 2 vezes, então. obrigado. Thales, eu vou pedir que você se apresente, por favor. Ok. Bom, primeiramente eu vou, né, me apresentar. Meu nome é Thales, eu tenho 25 anos, eu faço, há um bom tempo eu faço estudos, né, sobre o espiritismo, sobre a espiritualidade. Eu, é, desde pequeno, a minha família sempre frequentou o espiritismo, sempre buscaram conhecer mais sobre as obras de Allan Kardec, né? E Uhum. também fazendo parte, hoje eu faço parte de um grupo espiritualista, né? Conhecido como Vale do Amanhecer, e que já vai fazer 8, 7 anos que eu venho frequentando esse grupo e aprendendo bastante. E agora também eu criei um canal, estou criando um canal no YouTube, né? Estou fazendo alguns vídeos, inclusive hoje eu vou estar postando alguns vídeos, que é um Ai, que canal legal. para essa questão de autoconhecimento, de iluminação interior e de reforma íntima. Então, quando a Isa fez esse convite para estar participando dessa live, foi muito importante para mim, porque é um tema que eu sempre foi o tema que mais me atraiu. O que mais me atraiu no espiritismo foi a questão da espiritualidade, de você ter compreensão de que, querendo ou não, você está, né, no planeta Terra, não quer dizer que você faça parte dele. Né? Na maioria das vezes, principalmente, né, no mundo que a gente se encontra, nós ainda Sim, estamos em desenvolvimento e fazemos parte de outros mundos também. Então, essa é uma pequena introdução, né, sobre quem eu sou. O pessoal, sim. que estão aí me conheceram no tempo, né? Uhum. Forem chegar também vão me conhecer hoje. Então, eu agradeço Ah, a Isa por essa oportunidade e vamos lá. e é isso aí. E qual que é o nome do seu canal, Thales? O meu canal é AIR, AIR, que AIR? significa autoconhecimento, iluminação interior e reforma íntima. Então, eu faço alguns vídeos voltados a essa questão. Uhum. Ah, legal. Eu vou botar os comentários, caso, conforme a gente vai fazendo a live, se alguém tiver alguma pergunta, tá? Eu só Um tirei aqui porque eu não tava nem conseguindo ver seu rosto. Mas vamos lá. pouquinho, que eu meio que improvisei, não tô Beleza. live, então... Tá bom, eu vou até anotar aqui, ó, é IAR, seu canal? Não, AAR. A, Isso, AIR. isso. Ah, ok. Tá bom. Coloquei aqui. Então, quem sentir sintonia, quiser conhecer os vídeos do Thales, canal AIR, tá bom, gente? Bom, Um abraço para Simone. Oi, Simone. e vamos começar o nosso estudo, né? Que vai virar meio que um estudo essa live, né? Um estudo aqui pra gente poder expandir a consciência juntos. Então,
Antes de chegar, esse tema, né, você está na Terra, mas você não é da Terra, como eu disse pra vocês no comecinho, veio como uma intuição. Porque se eu fosse utilizar, né, a mente concreta, a mente racional, eu ia falar, não vou colocar esse tema. Mas como veio, eu falei, deixa vir, deixa fluir. Mas eu vou estar explicando mais sobre ele um pouquinho depois. Antes dele, eu acho importante a gente conversar outras coisas, tá bom? Então vamos lá. E lembrando, tá, gente, que todo esse estudo, tudo que eu vou falar aqui hoje, né, a minha base é nesse livro aqui, ó, no Evangelho segundo o Espiritismo, tá bom? Com base nele, com base em algumas experiências que, né, a gente vai adquirindo na vida. Então, assim, eu quero falar sobre 5 categorias dos mundos. Então, os mundos habitados, elas têm 5 categorias. A primeira é o mundo primitivos, são os mundos primitivos. O segundo, de expiação e provas. O terceiro, de mundos de regeneração, regeneradores. Quarto, mundos felizes. E quinto, mundos celestes. Então, assim, de uma forma resumida, como é que é esse mundo primitivo? É basicamente o mundo onde habita a primeira alma humana. Ela vai lá habitar no mundo primitivo. No mundo de provas e expiações, ele é um mundo onde, em linhas gerais, o mal predomina. O 3, que são os mundos regeneradores, é um mundo onde ainda existe a expiação, mas é de uma forma muito mais leve do que o mundo de provas e expiações. Então, tem desafio sim, mas é de uma forma mais leve, mais tranquila. Os mundos felizes, o bem supera o mal. E nos mundos celestes, é dos espíritos puros. Então, tem essas 5 categorias. E agora, eu quero perguntar para vocês. Qual dessas 5 categorias vocês acreditam que é o nosso planeta Terra? Pensa assim, não precisa decorar os nomes, né? Que eu sei que acaba ficando longo. Mas pensa assim, que o 1 é denso. O 2 é um pouquinho semidenso. O 3 é. O terceiro tá melhorando. O quarto tá bem melhor e o quinto tá ótimo. Coloca aqui nos comentários, gente. O que vocês acham? 1, 2, 3, 4, 5. Não precisa ficar com vergonha, gente. A ideia aqui é vocês participarem. Não é tá certo ou errado. Você aprende mais, né? Com a parte. Exatamente. Exatamente. Estão com vergonha? Vamos ver quem vai ser o corajoso que vai responder primeiro. Ó, Simone falou 1. Legal. O de Rockwell, tá? Só pra você saber, é o Beto, tá? Ah, O Beto, ele tá vivendo no quinto, né? Nos mundos celestes. Maravilha. que bom, né? Que bom. Acho que é Lo Souza. Ah, que legal essa irmã. Irmã. Que legal. 2, né? Mundos de expiações e provas. Que legal. Minha mãe falou 2 também. Muito bem, gente. Muito obrigada pela participação de vocês. É muito importante, né, ter essa interação, porque a live fica mais divertida tendo a participação de vocês. A gente consegue ter uma noção também de como que tá a visão de vocês com relação a isso. Mas repetindo, não tem essa de certo ou errado, tá bom? É mais para ter a participação e a gente poder interagir junto. Porque aí fica melhor, tá bom? Então, quem colocou 2, acertou. Mundos de provas e expiações. Eu sei que pode ficar um pouco assim, como assim, Isa, provas e expiações? Mas você disse que o mal predomina? Então, é por isso que acontecem tantas coisas terríveis aqui na Terra? Sim, exatamente por isso. Mas, calma, porque a ideia dessa live não é de forma alguma te deixar com medo ou te deixar triste, né, Thales? Não é nada disso. A ideia é trazer para consciência, porque quando uma informação vem para nossa consciência, tudo muda. Quando a gente expande a consciência para algo, tudo muda e a gente consegue viver de uma forma mais leve, e compreender melhor as coisas. Então, a gente vai explicar agora, falar um pouquinho, né, agora que vocês sabem que o planeta Terra, ele está num ciclo de provas e expiações, mas o que são provas e expiações? Já que nós estamos nesse ciclo, né? Então, eu vou pedir para o Thales falar um pouquinho sobre provas e expiações, com a forma que ele se sente mais confortável de explicar, Thales.
Sim. Fica à vontade. Ok. Eu vou ir aos pouquinhos também, né? Pra gente ir Sim, dando qual que é o objetivo. Igual, por exemplo, provas e expiações têm essa diferença. É até por isso que tem os dois nomes, né? Foi por isso que os sim, espíritos, né? Lembrando que essa, igual a Isabela falou, essa classificação dos mundos foi traga primeiramente no livro dos Espíritos. Eu acredito que é a quarta parte do livro dos Espíritos, onde eles falam sobre os mundos, né? Sobre o processo que a humanidade vai passar, né? O processo que os espíritos passam e que a humanidade vai passar. No caso sim. das expiações, o que acontece? As expiações é um teste, vamos colocar assim, para os espíritos que, de uma certa forma, se colocaram naquela situação. Então, eles estão sendo espiados, eles estão sendo observados no comportamento deles em determinadas coisas. Ah, o que é isso? Igual, por exemplo, se você for uma pessoa, um espírito extremamente egoísta nas suas encarnações passadas, nessa encarnação você vai ter muita dificuldade em ter questões materiais, igual, por exemplo, se tiver se tiver na rua, aí tem o seu carro estacionado, tem vários carros estacionados. O carro que vai dar defeito é o seu. Entende? Então você vai passar por situações assim para que você seja espiado. Porque você, querendo ou não, consciente ou inconscientemente, você escolheu aquilo. Já o de provas, né, a característica de provas, os espíritos que estão sendo provados, né, na Terra e nos mundos que são assim, né, de segunda classe, Uhum. as provas, você vai ser colocado numa situação muito difícil. É uma situação que vai depender através do seu, né, da sua escolha, do seu comportamento, que ela vai definir se você vai evoluir ou não. E a prova, ela é mais intensa do que a expiação. Apesar da expiação parecer ser mais danosa, porque é algo que você mesmo se causou, então geralmente é baseado na sua conduta, né, na sua conduta moral. Já a prova, por exemplo, vamos colocar um exemplo assim, se você foi uma pessoa que roubou muito, né, nas outras encarnações, e lembrando, gente, que eu estou colocando aqui exemplos ruins, porque, querendo ou não, a Terra né, um planeta que está trabalhando para entrar na regeneração. Então é por isso que ainda é um mundo ruim, entre aspas, para se viver, mas porque os espíritos precisam evoluir. Exatamente. Comparado com os mundos primitivos, é muito melhor. Entende? E isso é que é o legal da espiritualidade. A cada mundo que a gente se desloca, né, a cada evolução que a gente passa, Uhum. completamente mais feliz. Não tem nem comparação. Sim. Entende? Então, todo esse sofrimento, né, o que acontece? Ele vem para a nossa evolução. A Terra está no nível 2. Na verdade, agora, né, segundo alguns estudiosos, segundo o próprio Chico Xavier, a Terra já passou para a etapa de regeneração a partir do ano 2000. Então já tem 21 anos que a gente está entrando na regeneração, né? Que a regeneração é um tema que eu vou falar mais para frente. Sim. Mas pode ser que a Terra já está assim na regeneração, ela já entrou, então, né, já podemos comemorar. Então, só para ver se ficou claro para todo mundo, né, Sim. expiação é aquilo que você passa porque você construiu no seu próprio perispírito, na sua própria vida. Você passa por aquilo porque você construiu através das suas emoções e do seu comportamento, até você se livrar daquilo, até você, né, evoluir aquilo, né? Porque, querendo ou não, o egoísmo, né, o orgulho, o ódio, tudo isso é Sim. um sentimento superior. Esse é o objetivo deles, né? Já a prova é um pouquinho mais difícil. Igual, por exemplo, se você roubou muito, como eu estava dizendo no exemplo, você vai cair numa família de pessoas desonestas. E ali você vai ser influenciado pela sua família, pelos seus amigos, a cometer o crime. Então vai ser mais difícil ainda do que no caso da expiação, porque você vai ser colocado para fazer coisas erradas. Mas Uau, que nós, desafio. Uhum. nós somos, né? Todos nós, antes de reencarnar, nós
escolhemos isso, nós queremos isso para a nossa própria evolução, porque, querendo ou não, é o único caminho, né? Então, eu acredito que ficou um pouco claro, né, sobre essas duas questões. Sim. Se alguém tiver alguma pergunta, alguma observação que queira fazer para ajudar no raciocínio. Sim, ó. Tem uma pergunta aqui, ó. Desde quando a Terra está no nível 2? Que é provas e expiações. Isso, a Terra está no nível 2 desde 2000, do ano 2000. A partir do ano 2000, a gente já entrou no processo de regeneração. Entendeu? Agora, eu não sei te dizer, eu não tenho a informação de quando nós entramos no processo de provas e expiações. Aí já é outra questão que eu não sei nem se tem informação sobre isso. Mas eu sei que nós entramos no processo de regeneração a partir do ano 2000. E, tanto, e é até interessante, só fazendo uma pequena observação, é até interessante porque muitas pessoas acharam que o mundo ia acabar. Verdade, eu lembro disso. Hélio e as anunciações que o mundo vai acabar quer dizer que o mundo está entrando em um processo de regeneração, de transição, né? Transição planetária. Sim. No programa Pinga Fogo fala sobre isso. Ele fala sobre a transformação do planeta. Não é que o mundo vai acabar. O mundo vai se tornar melhor. O que vai acabar nele é o mal. Isso vai acabar. Entende? Porque, querendo ou não, Sim. Né, se espiritualizando, né, desenvolvendo o seu intelecto, moral, vão compreender que o mal não tem mais a necessidade. Né? Então, eu espero que tenha respondido. Sim, sim. Não, e quanto mais consciência nós tivermos, mais a gente consegue caminhar pelo caminho correto, nos conectarmos com nossa família em luz, né, nossa família espiritual, e tudo isso ajuda para o crescimento do todo, né, para esse novo ciclo e tudo mais. Então, tudo isso é muito importante. Cada evolução nossa, uma evolução individual acaba engrandecendo o coletivo, né? Porque a gente vai evoluindo aos poucos, cada um fazendo sua parte, e isso vai ajudando no crescimento, né, desse novo ciclo. Sim. Só um parêntese, né? Assim, uma vez eu vi, eu acho que foi algum vídeo que eu vi, eu não cheguei a ler, mas que a expiações e provas veio depois de Jesus. Só que assim, é aquela coisa, né? Eu não tenho certeza. Foi alguns vídeos que eu vi e tal, então talvez sim, talvez não, mas só respondendo aí a pergunta do Beto, talvez seja, né? Mais ou menos nesse meio ciclo. Mas como o Thales falou, nos livros, até onde eu li, né, e o Thales também, não tem essa informação, né, Thales? Sim, concreta. Falar. Eu tinha essa ideia também, eu acabei, quando você falou, eu lembrei, né, que realmente que o Cristo veio para quando ele veio a doutrina, o evangelho, né, ele já nos preparar para a regeneração. O que é, né, já um salto quântico aí. Né, de para outro. Mas antes do Cristo vir, nós praticamente estávamos vivendo em um mundo primitivo. Primitivo, né? Guerras, né? A questão social era completamente bárbara. Enfim, faz sentido. Só não temos situações, né? Pelo menos eu não tenho. Sim. Bom, agora eu queria falar um pouquinho sobre causas das misérias terrestres. Igual o Thales estava comentando. A gente acaba falando sobre causas das misérias terrestres porque é um ciclo de provas e expiações. Então, ainda o mal predomina. Estamos caminhando para que o bem fale mais alto. Então, é por isso que é comum a gente olhar para o lado e a gente ver tantas coisas terríveis acontecendo. Enfim, morte, falta de confiança nas pessoas, o forte querer bater no fraco, né? Tô dando esses exemplos mais simples para não ficar tão pesado. Em vez de se juntar e ajudar, não, sabe? Essas coisas que a gente vê no dia a dia. A gente vê muitas pessoas que quer muito uma coisa, do fundo do coração, por exemplo, às vezes não dá certo. A gente vê, às vezes, uma pessoa que está infeliz no trabalho. A gente vê muito isso. Várias formas de dor, digamos assim. Então, por que isso acontece? Por conta do ciclo que nós estamos passando.
E a ideia desse encontro aqui com vocês é justamente de trazer um olhar para a consciência, para que vocês compreendam, ok, eu estou em um ciclo, vivendo em um mundo que está num ciclo de provas e expiações. Então, vai ter dor, vai ter sofrimento, vai ter várias coisas. Mas a partir da minha mudança, a partir do momento que eu sei disso com consciência, eu paro de me vitimizar. Eu paro de sair dessa camada de vitimismo, de que o universo está contra mim, que Deus não me ama, que ninguém não está nem para mim. E eu paro com isso, porque quando a gente fica nessa camada de vitimismo, a gente se aglomera numa bolha, digamos que uma bolha energética. Nossa vibração, aqui é a vibração mais alta, ela fica lá embaixo. Aí a gente fica suscetível a receber vibrações densas, vibrações de sentir de complexo de inferioridade, de tristeza, de desespero. E isso não vai trazer a nossa evolução. Pelo contrário, vai colocar a gente, vai deixar a gente chegar num lugar que a gente não quer. Então, assim, trazendo essa consciência de onde, do mundo, do planeta que você mora, você compreende melhor o porquê das coisas acontecem dessa forma. E uma frase que eu ouvi esses dias que eu achei muito legal, que é assim: toda crise é uma oportunidade de crescimento. Então, isso que está acontecendo, esse coletivo, é uma crise. Toda crise é uma oportunidade de crescimento, de mudança, de a gente olhar para isso, de a gente olhar com consciência e falar o que eu posso tirar de proveito, o que tá querendo me mostrar. Porque a gente já percebeu que se a gente ficar na camada do vitimismo, nada vai acontecer. Mas se a gente ficar na camada da fé, ficar na camada de acreditar em algo maior, que é por isso que é importante fazer a conexão, da forma que você sentir, pode ser por uma oração, por yoga, por meditação, da forma que você sentir, ter essa conexão. Porque é desafiador você ter fé em momentos desafiadores, em momentos difíceis. E, se não me engano, essa chave é até do Chico Xavier, que ele falava assim, é no desafio que o espírito se revela. É mais ou menos assim. Você conhece essa frase, Thales? Não, não conheço. Então, assim, se eu não me engano, ou se não é isso, é algo parecido. Tem uma frase que ele fala que é bem isso que você falou. Ele fala assim, e é uma das frases que eu mais gosto, porque todo momento em que eu estou passando, que seja um momento assim muito difícil para mim, eu lembro dessa frase. E aí eu já me sinto muito feliz, porque é uma frase muito boa, que ele fala assim: o pior instante é o melhor instante para você se tornar melhor. Uau. O pior momento que você estiver passando é o melhor momento para você ser melhor. Entende? Então eu já fico feliz que eu estou passando por aqui. Exatamente, porque... Do que eu era, entendeu? Exatamente, porque... Porque às vezes é uma expiação ou uma prova que você está passando. Isso. E é aquilo que vai alimentar o seu espírito para ele ficar mais forte, para você conseguir dar um passo maior. Só que para você conseguir dar um passo maior e ir para o outro ciclo, você tem que estar mais forte. No outro ciclo, não cabe ficar em camada de vitimismo. Não. E fazendo uma observação, Isa, com isso que você está falando, lembrando também, gente, que o mal não é necessariamente você chegar lá e prejudicar alguém. Isso é onde muitas vezes a gente cai. O mal, ele também é quando você quer o bem só para você. Entende? Então, igual o Beto colocou aí, então fica claro que o desenvolvimento do planeta fica a critério das pessoas e não necessariamente do planeta. Exatamente. Cada um tem que fazer a sua parte. Entende? Cada um tem que se movimentar. E lembrando que todo trabalho... O que acontece? Todo trabalho no bem é um trabalho útil. Igual, por exemplo, você está regando as suas plantas no jardim, você está ajudando. Entende? Você está... Entendeu? Então, na maioria das vezes, é isso que a espiritualidade quer. E é isso que transforma mundos de expiação e provas em mundos de regeneração. Não é nada miraculoso, né? São passos, entende? Sim. Observação. Muito bom, adorei essa observação. E então é importante a gente olhar cada desafio que a gente tem como uma forma de a gente aprender. Olhar e falar assim, o que isso quer me revelar? O que isso está me mostrando? Porque essa é a ideia. Da gente olhar e falar, putz, mas tá muito forte. Mas tem uma outra frase que é mais ou menos assim. Me ajuda aí, Thales. Deus não dá um... Ai, como é que é mesmo?
Deus não te dá, por exemplo, você não carrega uma cruz maior que a sua força, alguma coisa assim. Isso, Deus não dá problemas que não estamos necessitados? Tem, Isso. É, pode ser essa. tem. Mas, Então, essa é a ideia. Aham. Então, assim, se a gente tá passando por um desafio, é porque tem alguma coisa pra gente aprender. A gente só vai conseguir, às vezes a gente só consegue perceber depois. É só a gente parar e analisar quantos desafios a gente já não passa na nossa vida. Alguns desafios que a gente fala, meu Deus, como é que eu vou resolver isso? E foi resolvido. Então, inclusive, eu vou continuar, fala. Isa. Não, então assim, é importante a gente trazer essa consciência. Porque eu sei que quando vem o desafio, gente, a gente às vezes dá um branco. Às vezes dá um branco. Então, assim, a gente tem que sempre estar trazendo a consciência por aqui e agora, sabe? Ok, é um mundo de provas e expiações. O que eu posso aprender com isso? O que eu posso aprender com esse desafio? O que quer me mostrar? É de você sentar, conversar com Deus da sua forma, com as suas palavras, com o seu coração e se abrir para Ele, que Ele vai te passar uma mensagem de uma forma que você vai entender. Pode ser Sim, por um vídeo, pode ser por essa live, pode ser por uma conversa, de uma forma que vai ser importante para você. exatamente. A Simone falou aí, ó, é essa mesmo. Deus não te dá um fardo mais pesado que você possa carregar, é isso mesmo. Isso, obrigada, Simone. Aí a Paula também falou, Deus não te dá o frio maior que o seu cobertor. Essa tá... Ó, gostei, muito boa também. E aí tem a do Beto. Deus não nos dá desafios maiores do que você passar. Também. Ai, gente, muito obrigada por colaborarem. Adorei todas as frases. Muito bom, muito bom. Obrigada, gente. Deixa eu dar uma olhadinha aqui se tem mais alguma coisa para comentar. Bom, então, só recapitulando, né? Estamos morando em um planeta onde o ciclo é de provas e expiações. Provas e expiações, então, tem muita, entre aspas, o mal, né? Tá um pouquinho na frente, mas a gente tá alcançando ele. Sim, A gente tá mostrando a luz para ele, né? Para a exatamente. escuridão. Então, assim, qual que é o próximo passo? A gente está caminhando para o próximo passo, que é o passo da regeneração. Porque assim como nós somos seres cíclicos, nós vivemos em ciclos, o planeta Terra também. Então, um dia o planeta Terra estava num ciclo primitivo, depois provas e expiações, igual o Thales falou, mudando, né? Saindo na entradinha da regeneração, né? Mas ainda tem umas sujeirinhas por aí, né? Que quando a gente começa a limpar, vem as sujeirinhas, né? Então a gente ainda fica naquela assim, será que é expiações e provas ou tá indo pra regeneração? Mas como o Thales disse, tá indo pra regeneração, mas estamos no comecinho. Então para que a gente aumente mais, explore mais os benefícios desse ciclo maravilhoso, a gente tem que passar por essas provas e expiações, terminar. E uma coisa importante também que eu queria falar é que a gente está num processo coletivo. Então, assim, para qualquer pessoa que a gente olha para o lado, a pessoa está passando por desafios também. Alguns maiores, outros menores, mas todos nós. Então, é importante a gente ter essa visão de compaixão com o outro. Porque às vezes você está vendo uma pessoa que você fala, nossa, uma pessoa grossa e tal, mas às vezes a pessoa está passando por um desafio e ela nem sabe como lidar com isso. Então, a gente tendo essa compreensão, essa compaixão e compreendendo o nosso processo evolutivo e o processo evolutivo do outro, também é uma forma de ajudar a trazer luz para que a gente se aproxime cada vez mais da regeneração. Exatamente. Exatamente. Thales, fala um pouquinho sobre a regeneração, do seu ponto de vista. A Isa já começou a entrar. Um processo de regeneração. O que quer dizer a palavra regeneração? Você está regenerando, né? Você está restituindo a vitalidade de algo que perdeu a vitalidade. Então, quando se fala provas e expiações, o espírito ele fica diante de si mesmo. Quando o espírito vive no mundo de provas e expiações, isso é muito engraçado. Porque a maioria das pessoas que precisam passar pelas provas e expiações não querem estar aqui. Elas querem estar em lugares melhores. E a regeneração, o que acontece? O próprio espírito educa a si mesmo. Então, aquela pessoa egoísta, ela vai ter que aprender a ser solidária. Aquela pessoa que é orgulhosa, ela vai ter que aprender a ser mais humilde. E por aí vai. E aí, de acordo com as provas, né, com as expiações que ela for passando,
principalmente na família, principalmente no trabalho, principalmente com os amigos, ela vai reconhecendo a sua necessidade de mudança. E eu estou falando isso por experiência própria, tá? É o que a maioria de nós estamos passando, inclusive eu. Então, Sim. com o passar do tempo, você vai entendendo que, olha, não dá para mim me comportar assim mais. É como passar da infância para a fase adulta. Você vai entendendo que tem algumas coisas que você não pode fazer mais. Olha, eu queria muito ficar na rua e jogar bola na rua, porém tem coisas para fazer em casa. Eu tenho coisas para ajustar. E a mesma ele vai entender que acima das coisas materiais, eu quero um carro novo, eu quero uma casa nova, eu quero outra família, não gosto da minha família. Com o tempo, o que acontece? Ele vai entendendo que aquilo ali é o local onde ele precisa se desenvolver. Ele vai entendendo que ele precisa se tornar alguém melhor. Ele vai entender que o chefe dele não implica com ele, e isso incomoda ele, não é o chefe dele. O que incomoda ele é o próprio fato dele se importar com aquilo, ou se levar para o lado pessoal. Porque às vezes ele talvez não é um trabalhador muito bom e o chefe fala, olha, você não aparece muito, você chega atrasado, você faz isso errado. Sim. E acha ruim. Porém, ele vai ou então... Ai, desculpa, Thales. Não. Só um parêntese. Ou então o chefe está revelando para ele algo que ele precisa melhorar. Vamos supor, se ele é uma pessoa intolerante e o chefe tá pegando no pé dele, tá mostrando para ele, ó, precisa melhorar a tolerância, ser mais tolerante e tal. Então, tem esse lado que as pessoas sempre são algum tipo de espelho pra gente. Pra não mostrar, mostrando aquilo que a gente precisa desenvolver. E é desafiador. Sim. Mas estamos aqui para isso. Sem dúvidas algumas. É para ser desafiador. Não é para ser fácil. Porque exatamente. Um espírito não pode chegar a um mundo celeste e ter um espírito falso. Porque como é que ele vai governar um planeta, ou como é que ele vai assistir vários outros espíritos, se ele não tiver completamente forjado na bondade? Exatamente. Como é o caso de Jesus. Olha o que Jesus passou. Entende? Então, o nosso espírito tem que estar preparado para aquilo ali. E eu estou falando isso aqui, não é meu não, é ele mesmo que falou. Ele falou que aquele que quisesse seguir a ele, que estivesse preparado para carregar a sua cruz. Né? Para passar por algo parecido com o que ele passou. Entende? Então, todos, né, não no sentido assim de desmotivar, pelo contrário, motivar. Todos nós vamos passar por essas situações para que nós possamos sermos melhores, sermos mais felizes. Né? Então, o mundo de regeneração, ele ainda não é um mundo feliz. Mas ele é um mundo onde o bem predomina, né? Que é ao contrário do mundo de expiação e provas, que o mal ainda predomina, né? As sociais, isso. A ciência de si mesmo, essa é a principal característica do mundo de provas e expiação, né? Porque o mundo de regeneração, os próprios espíritos já têm consciência da sua necessidade de transformação, né? Então essa é a grande diferença do mundo de provas e expiações e do mundo de regeneração. E é por isso que na transplanetária, o que acontece? Dá toda essa bagunça. Porque a pessoa, ao mesmo tempo que ela está agarrada ali no provas e expiações, ela já regenerar-se. E aí... Sim. Sim. Ó, a Simone se identificou em uma parte. Ela falou assim, eu na vida. Eu acho que foi na parte que você estava comentando sobre a regeneração e tudo mais. Ela se identificou. Sim, o Dri. Oi, Dri, tudo bem? Ó, tem uma pergunta aqui, Thales. Oi, gente, boa noite para vocês. Entrei na metade da transmissão, desculpas. Ah, Dri, imagina. Sempre muito bom te ver por aqui. Sobre o tema, tem algum filme que vocês indiquem para melhor entendimento, por favor? Ó, um filme, Dri, que eu indico assim, não diretamente nesse tema, mas envolve que é o filme, assim, entre aspas, padrão, é O Nosso Lar. Que ele é muito bom, ele te dá uma clareza, mas se você queria um específico sobre esse tema, Estar na Terra
e não ser da Terra? Porque, na verdade, esse é o tema, eu ainda vou aprofundar um pouco mais nisso, mas a gente está explicando de uma forma que para vocês terem a consciência de olhar para os desafios do dia a dia de uma forma mais conectada e sem deixar a vibração cair. Procurar entender o que está acontecendo no planeta Terra. Qual é o planeta que vocês vivem, o que você faz com essa situação. Tá bom? Mas de qualquer forma, eu vou deixar a live salva, tá? Eu vou deixar a live salva e se você tiver a oportunidade de poder ver ela inteira depois, vai ser bom também. Mas o filme que veio na minha cabeça agora foi O Nosso Lar. Você tem algum para indicar, Thales? O que veio na minha cabeça também, que não necessariamente entra nesses quesitos, mas é um filme que consola muito, porque ele tem... Inclusive, quando o André Luiz é resgatado, né, que você vai assistir o filme, não tô querendo contar o filme, já contando, ele é resgatado. Você vai sentir, né, essa diferença e vai ver qual que é o nosso objetivo. Né? Pelo menos foi quando eu assisti e continuo assistindo até hoje. Muitas vezes eu assisto, porque tem muitas informações. Sim. Então, é o que eu recomendo também. Para mim, foi o que mais se aproximou desse tema. Principalmente o tema da live, né? Que você está na Terra. Exatamente, exatamente. Então assista esse filme, e aí depois, se você quiser mais livros e tal, eu tenho algumas outras sugestões, como por exemplo, Os Mensageiros, e tem no YouTube também, tem o audiobook, é muito bom Os Mensageiros, ajuda bastante. Só que aí tem uma pegada um pouco diferente, né, assim, mas tem a ver um pouquinho com esse assunto também. São obras ótimas, maravilhosas. E... tem algumas outras coisas para falar. Temos 10 minutinhos. Ai, meu Deus. Espero que eu consiga falar. Já. Passa muito rápido, não passa, Thales? Foi muito rápido. Uau, muito rápido. Então, né, o Thales explicou muito bem. Muito obrigada, Thales, por ter explicado essa forma da regeneração. Foi muito bacana, porque eu lembro que teve uma vez que eu estava lendo o Evangelho segundo o Espiritismo, o livro, e ele estava explicando sobre a regeneração, e ele falou exatamente isso. Que a regeneração, ela é como se fosse um caminho entre expiações e provas para um mundo feliz. Aí eu fiquei pensando, como assim? Agora com essa explicação eu entendo. Entendi melhor. Tanto é que está se regenerando, né? Então está se regenerando pro mundo feliz. Olha que lindo, né? E é interessante, só uma pequena observação. Tá. Muito tempo, mas só uma questão nessa questão da regeneração, lembrando que acontece, regeneração, na maioria das vezes, é voltar também ao que você era antes. E aí é que mora tipo um pouco da confusão. Mas espera aí, eu não vim dos mundos primitivos? Como assim voltar ao que era antes? Na maioria das vezes, o espírito que passa por esses mundos, ele aprende a viver na Terra. Então, querendo ou não, ele se esquece do mundo espiritual, que é o seu verdadeiro lar, né? Igual, por exemplo, aqui o tema da live é esse, né? Você está na Terra, mas você não é da Terra. Sim. Ou seja, não quer dizer necessariamente que você é de outro planeta. Não. Você é do mundo espiritual. O seu espírito pertence ao mundo espiritual. Então, a regeneração também quer dizer isso. O espírito se torna consciente de que ele é um espírito imortal. E de que ele vai passar por muitas provações e vai se tornar totalmente consciente disso. Né? Eu gosto muito porque tem um palestrante uma vez que eu estava assistindo, eu não me lembro o nome dele, não me lembro quando foi, mas a mensagem dele ficou, que ele fala assim, o espírito de luz, né, que é o espírito que a gente tanto fala, que são os espíritos que são de luz, né, que fazem parte das classes mais evoluídas dos mundos. O espírito de luz é um espírito lúcido. É um espírito que tem consciência do que ele é e do que a espiritualidade representa. Sim. E a partir do momento em que a gente adotar esse comportamento da Terra, né, na Terra, nos tornarmos mais espiritualizados, nós também entraremos nessa classe de espíritos lúcidos. Né? Só que aí leva tempo, leva muitas provas e expiação. Né? Mas nós chegamos. Sim, temos que ter paciência
E fé, e sempre percorrendo, sempre em movimento. Exatamente. E, bom, gente, a gente precisou chegar a todas essas partes, falar sobre o ciclo da Terra, sobre a regeneração, para poder chegar no tema. A gente vai dando alguns pitacos no decorrer da live, né? Mas quando eu falo de você estar na Terra e você não é da Terra, igual eu falei para vocês no início, me veio essa intuição de colocar esse tema. Mas a ideia é trazer para vocês a consciência de onde você vive, para você poder, em momentos desafiadores, lembrar disso e não cair na baixa vibração. Porque quando a gente não tá no aqui e agora, no momento presente, não tem a consciência, a gente vai cair. Acontece. Então a ideia é a gente saber onde a gente vive e procurar nos fortalecer sempre. Então a gente está passando um processo de despertar coletivo, que é esse processo de se despertar, sair, né, migrar 100%, sair, né, dessa transição planetária de provas e expiações e ir direto para a regeneração. Então isso envolve muito autoconhecimento, muita espiritualidade. É um processo desafiador. A gente não tá aqui para falar que é fácil, né, Thales? Thales nem falou. Jeito nenhum. Desafiador. Se fosse fácil, não seria. Exatamente. E a gente se prontificou a estar aqui, tá bom? Então, assim, a gente tá caminhando para a nova era, que é a era da regeneração. Então, assim, igual o Thales também falou, a gente está na Terra, mas a gente não é da Terra, a gente é um ser espiritual. Pode acontecer de outras pessoas ser de outros planetas? Pode acontecer. Exatamente. Mas são tantas opções, né, Thales? Então, assim, o objetivo da Terra é conectar vocês com o que você está. Quando a gente fala está, dá um ar de movimento. Não é algo fixo. Quando você fala, eu sou da Terra, você está dizendo que você é da Terra. A Terra está num ciclo de expiação. Então, você está dizendo que você é uma expiação e uma prova? Você está dizendo que você, entre aspas, é denso? Você está se limitando. Então, não se limite. Se abra para N possibilidades. Procure ser uma pessoa melhor. Procure estar vivendo esse ciclo com a sua totalidade, alinhado com a sua verdade. Procure entender, se conhecer. Fazer igual o Dan, ele sentiu de alguma forma que quer mais se aprofundar, e ele perguntou lá do filme. Teve uma pessoa também que indicou o filme do Divaldo Franco, O Mensageiro da Paz, que é muito bom. Muito bom também. Maravilhoso. Então é isso, sabe? A gente poder ir se ajudando, a gente poder ir evoluindo e caminhando juntos, porque é assim que a gente vai conquistar um mundo melhor, através das nossas ações, das pequenas ações no dia a dia, nas pequenas ações que a gente vai construir um mundo melhor. E acho que, se não me engano, foi no livro Os Mensageiros que eu li, que eu fiquei sabendo, que eu achei o máximo, que quando a gente faz uma oração, uma meditação, o que acontece? É tão denso a Terra que a atmosfera terrestre, ela fica escura, sabe? Ela fica escura de tantos pensamentos densos, de tantas energias densas. Quando a gente faz uma oração, quando a gente se conecta de alguma forma, a gente está emanando luz, energias elevadas, e está transmutando aquelas energias que são densas em energias elevadas. Então a gente está ajudando. E às vezes você pode achar que você faz uma oração que você não está ajudando, mas pelo contrário, a oração ela é poderosíssima, ela te conecta direto com a fonte. Então são práticas super simples no dia a dia que faz a gente se conectar, que faz a gente mudar o nosso mundo. Porque a gente muda o mundo através de nós mesmos, através das nossas pequenas atitudes no dia a dia. Então, esse recado que eu queria deixar com vocês sobre o despertar coletivo, de que a gente precisa nos unir, a gente precisa nos conectar e procurar a melhor forma da gente poder servir. Tem uma frase que eu gosto muito, que é assim, fora da caridade não há salvação. Isso mesmo. E eu realmente ia completar o que você está dizendo aí, porque a espiritualidade passa esse tempo todo, né, nos ensinando sobre isso, de que se você for sozinho, né, se você tentar seguir a sua vida sozinho, se importar só com você, automaticamente você se coloca numa posição excluída de todos e você não vai alugar. Porque o que acontece? Tudo você precisa de outras pessoas. E nós somos isso. Então, por exemplo, se algo estragar no seu quarto, se a sua televisão estragar, se o abajur estragar, você tem que chamar alguém para consertar. Você não vai fazer sozinho. Exatamente. Então, coisas simples assim, que Deus, né, Deus, o grande educador, ele educa
né, os espíritos a compreenderem que, querendo ou não, isso são questões que são leis do universo. É por isso que se fala que fora da caridade não há salvação, porque não há Sim, lugar nenhum no universo que você for, e se você não tiver conhecimento e prática da caridade, você vai estar bem, entende? Você vai conseguir viver, vamos colocar assim, né? Então, sim, é bem isso, só para completar o que é. sim. Maravilhoso. E só para finalizar essa live com uma frase do Gandhi que eu amo, que é assim: seja a mudança que você quer ver no mundo. Então, a mudança que a gente quer para o nosso mundo começa com a gente, com as nossas atitudes. Então, sabe, procurem manter ancorados, manter a sua consciência ancorada, procure absorver o conteúdo dessa live de uma forma elevada, não olhando de forma alguma para o lado de, meu Deus, é um mundo denso, mas sim olhando com o lado positivo de que, ok, que bom que essa informação chegou até você e que agora você pode ter mais consciência e viver alinhada e procurar fazer o melhor. Gente, se a live cair, antes de ela cair, que para mim aqui falta um minutinho, eu quero agradecer. Obrigada, Thales, pela presença. Obrigada pela participação de todos vocês. Eu amei estar aqui. Passou muito rápido. Quero Foi mesmo. continuar a live. Eu nem vi o tempo passar. Eu olhei e falei, nossa, já tá. Eu agradeço também a participação de todos, né? Da minha irmã, da Simone que apareceu aqui, a Sara, teve o Beto também, né? Muitas pessoas, inclusive, Sim. texto aí bem interessante, ó. Não sei se dá tempo de ler. Isso é Lê muito. aí, vamos ver. Eu já fiz 365 de gratidão, onde um grupo de 29 pessoas, no mesmo propósito, fazíamos uma prece por uma razão específica. E com 5 meses alcançamos a graça. Ai, que lindo, que lindo. É uma das... Gratidão, Simone, por compartilhar. Que lindo. Exatamente. Então, isso só confirma o que a gente está falando Exatamente. pela espiritualidade, né? Muito obrigado a todos. Sim. Muito obrigado a Isa pela oportunidade de estar aqui. E precisando, estamos disponíveis, né? E é isso aí, gente. Muito obrigada. Eu vou deixar a live salva no meu perfil, mentor_Isabela, para quem quiser rever a live ou quem assistiu só metade puder assistir também, tá bom? Então, uma honra estar aqui. Gratidão, gratidão, gratidão. Uma ótima noite a todos. Fique com Deus. Com Deus também, ótima. Tchau. Tchau, muito obrigado. Obrigada. Tchau.